Para iniciar o painel, eu convido ao palco os palestrantes. Pedro Calixto, secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade do Governo do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Pedro. Lilian Campos, superintendente de Inteligência de Mercado da Infra SA. Cristiane Gomes, diretora de Tecnologia Digital da CCR. E David Ninho, gerente de Engenharia de Sistemas Latam na Capstraficom. É isso? E para conduzir o debate, eu convido o senhor Ciro Biderman, pesquisador e diretor da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Sejam todos bem-vindos e bom painel. Alô? Acho que já começamos, né? Enfim. Bem-vindo a todos e a todas. Já vamos iniciar aqui esse painel que promete aqui trazer coisas novas para vocês. Eu estou aqui com os meus colegas altamente capacitados, então estamos esperando aqui uma mesa excelente. Bom, aqui só para introduzir um pouco, né? A gente observou um avanço na tecnologia em vários aspectos, mas particularmente na mobilidade, muito grande nos últimos anos, né? A maneira como a gente se desloca nas grandes cidades já não é a mesma, né? Se a gente comparar, em 10 anos mudou a maneira como a gente se desloca nas grandes cidades, mas isso ficou bastante restrito ao transporte individual, motorizado e ao setor privado, né? Então, considerando o tema aqui, né, do P3C, queria abrir aqui, convidando o Pedro, para falar um pouco aqui de transporte público, né, e de como que ele acha que é possível que o transporte público possa absorver essas novas tecnologias e qual o papel aí das concessões e das PPPs para que isso realmente chegue também no transporte coletivo, não apenas no individual. Bom dia, Ciro, bom dia a todos os demais participantes aqui. Mais uma vez é um prazer estar aqui, dividir essa mesa aqui com vocês. Tenho uma profunda admiração por todos, né? A Cris é uma grande referência também, pessoa que eu gosto muito de compartilhar, trocar algumas ideias. A gente estava conversando ali um pouquinho antes de subir aqui, e eu acho que, enfim, temos aqui vários pontos, né, que a gente pode debater. Eu queria muito até escutar, né, um pouco do que a gente tem, né, de tecnologia. Eu tenho pesquisado bastante sobre isso no setor de infraestrutura viária, mas também na mobilidade. E, né, antes da gente falar da tecnologia, né, como que a tecnologia ela pode melhorar o transporte público, um ponto, né, e aí do lado aqui do setor público, né, que a gente vê e vem observando, e era o que a gente estava conversando logo antes, né, era de que muitas vezes, né, o desafio nosso não é tecnologia, não é tecnológico. Nós temos uma série de oportunidades, e eu acho que tudo isso vai ser falado aqui. Eu acho que várias questões vão ser colocadas, mas o potencial que a tecnologia tem, né, para melhorar, aprimorar o transporte público é imenso, né? Eu acho que temos várias coisas que a gente pode observar, mas o que a gente tem que olhar primeiro, né, do nosso lado aqui? Assim, nós precisamos criar um ambiente favorável, propício, para a gente poder receber essa tecnologia, porque a tecnologia, ela avança numa velocidade absurda. Então, muitas vezes o nosso desafio aqui, né, olhando para a mobilidade urbana, para o transporte público, não é a tecnologia em si, né? Temos soluções diversas, né? Para a mobilidade, a gente está falando de biometria daqui a pouco,
não vai existir essa coisa de aplicativo. Você é a sua passagem, né? Você, né, isso já está valendo, por exemplo, para gratuidade. Então, assim, o que a gente tem de potencial, né? São várias coisas que eu acho que a gente tem que começar a olhar, e o potencial está muito, assim, tudo aquilo que pode melhorar a vida do usuário, do cidadão, né, que usa mobilidade. Eu vejo da perspectiva interna, né, das empresas, das concessionárias de tecnologia, um avanço muito grande, mas a gente ainda tem alguns desafios em relação àquilo que o cidadão, né, que o usuário final, ele pode ainda usufruir da tecnologia para melhorar aquela experiência dele dentro da mobilidade. Então, só dando, né, acho que um início e abrindo aqui um pouco a nossa conversa, é que tecnologia é um desafio, a tecnologia ela tem potencial para melhorar a nossa mobilidade, mas ela já existe. Então, assim, o nosso desafio maior, o grande desafio é a gente implementar e absorver essa tecnologia dentro dos nossos contratos de concessão, que é a nossa dor aqui, né, Cris? De longa data, de como que a gente consegue fazer isso nos contratos de mobilidade. E eu acho que a gente tem um potencial aí para explorar e construir uma agenda muito próspera nesse sentido para os próximos anos. Eu acho que a gente tem que trabalhar, né, para a gente conseguir fazer, né, não a tecnologia por si, mas a tecnologia que traz o benefício para o usuário. Então, eu acho que, passando já, né, para mais adiante, eu acho que, né, fazendo esse preâmbulo, acho que tecnologia é bom, é importante, e a gente tem uma agenda para construir em conjunto. Excelente, muito obrigado, Pedro. Realmente, acho que tem que... a tecnologia, por tecnologia, não é onde a gente não vai nos levar a lugar nenhum. Acho que é excelente ponto do Pedro. Eu queria ver se o Davi quer complementar um pouco, aí talvez falando, né, especificamente, dado o seu grande conhecimento aí da tecnologia em particular, onde que você veria, Davi, que aí o usuário ganharia mais se a gente pudesse aí avançar, conseguir trazer para o transporte público, onde você vê ganhos potenciais mais elevados para o usuário? Perfeito, bom dia a todos, obrigado pela auditório, obrigado pelo convite e pela participação com o excelente painel que nós temos hoje. Eu vou comentar um pouquinho das referências que nós temos hoje no Brasil a respeito de tecnologia no setor de transporte, né? Projetos que nós temos hoje em desenvolvimento e projetos que já executamos no passado, e também referências que nós temos fora, na parte qual o poder da tecnologia dentro do transporte público e o que ele agrega tanto para o operador, né, o privado, como para a cidade, como para o usuário final, né, nós também como usuários, né. Então, anos atrás, lá no Rio de Janeiro, implementamos o VLT do Rio, que hoje é operado pela CCR, né, uma tecnologia totalmente inovadora no Brasil naquele momento, né, com ganhos na parte de tempo de viagem, né, a qualidade de serviço, a parte vamos dizer, do conforto do usuário, né, em ter garantia do início e chegada em cada viagem, e para o operador também o benefício de redução de custo operacional, né. Então, naquele momento tinha a dúvida, né, se o pessoal ia cumprir a questão do pagamento, né. No começo foi realmente uma dificuldade muito de garantir que o pessoal ia se adaptar à parte do pagamento. Não existia um cobrador, né, o pessoal mesmo tinha que passar o cartão para validar, né. Isso totalmente priorizado. Então, hoje o VLT, a proposta é não parar nenhum cruzamento, né? Atualmente temos um contrato vigente com a CCR no VLT para melhorar os tempos, porque a cidade é dinâmica, né? Então, lá atrás, em 2014, quando começamos o projeto, 2016, quando iniciou a operação, era uma dinâmica da cidade, e hoje em dia é outra. Então, também é importante garantir que a tecnologia se mantenha vigente, não só em dispositivo tecnológico, como na parte de engenharia, né? Vou até me antecipar um outro ponto da parte da operação no transporte público, né, em ônibus, BRTs, né, que hoje está totalmente difundido no Brasil, em várias cidades do Brasil, né, e a dificuldade de garantir a parte de incluir uma tecnologia durante a vigência de um contrato, né. Então, nós temos hoje um contrato no interior de São Paulo, onde um operador tinha uma tecnologia disponível e a gente está agregando valor com aquela tecnologia existente para a melhora do serviço, né, tanto para o operador, nos tempos de viagem, como para a cidade, como para o usuário final. Então, alguns dos exemplos a gente pode citar no Brasil hoje, que a gente está trabalhando, né? Temos um recente projeto em Madrid, onde a gente reduziu de 50 minutos para 30, só implementando tecnologia de priorização de semafórica para o BRT, né? Então, isso torna mais ágil, vamos dizer, as viagens, o usuário
se sente mais confortável, reduz o tempo, né? Isso é tempo e qualidade de vida. E para o operador é uma redução do custo da operação também, né? Então, a tecnologia tem várias vertentes em questão, a gente hoje atua na parte de mobilidade urbana, na parte de tecnologia e implementação, mas tem a questão da validação, né, a parte de cobrança. Nós não atuamos nessa parte de ticketing, mas é uma facilidade, tanto para o usuário, né, e não ter que carregar o cartão, né, mais, né, hoje aqui no metrô São Paulo, eu morei 10 anos aqui, mas atualmente não moro, a validação com o próprio celular, né, que antes não existia isso. Então é uma facilidade para o usuário e para a cidade também, em garantir que o pessoal tenha acesso fácil ao meio de transporte. Excelente. Passar aqui um pouco para a Cristiane, né? E o Davi trouxe um pouco das questões que estão dando ganhos relevantes, né? Vim de 50 minutos para 30 minutos é brutal, né? Todo mundo aqui sabe de mobilidade, isso é um ganho de redução de custo e de qualidade da viagem brutal. Eu queria que a Cristiane dividisse aqui com a gente um pouco o que ela está vendo de promessas da tecnologia, né, que podem vir a impactar aí consideravelmente, que ainda não estão consolidadas necessariamente, mas que são promessas que, quem sabe, podem vir a mudar aí essa nossa qualidade da mobilidade. Obrigada Ciro, obrigada a todos os presentes. É um prazer também estar aqui com vocês para tratar de um tema tão relevante, tão importante para nós, né? Estava dizendo ao Pedro, a gente já é velho de guerra aqui nessas discussões sobre como melhorar a vida das pessoas, né? Aliás, esse é o nosso propósito lá na CCR. Como é que a gente melhora a nossa vida, né? Através da mobilidade. No nosso caso lá, o Ciro, a gente vem trilhando, né, o Davi trouxe um exemplo até, né, lá de 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente vem trilhando alguns caminhos, né, e sendo de fato até protagonistas, né, em trazer tecnologia para dentro de uma operação que ela é muito robusta, muito sedimentada em processos já dos anos 50. Então eu acho que até antes de falar um pouco de tecnologia, o que vem pela frente, né, eu acho que o processo em si, né, quando a gente fala de mobilidade urbana, Davi falou muito bem, né, das questões relacionadas à segurança, das questões relacionadas a ticketing, validação, principalmente hoje, né, nós clientes, né, a gente tem uma exigência diferente do que tinham os nossos clientes há alguns anos atrás. Né? Então, essa hiperpersonalização que a gente está sentindo hoje, né, nesse mundo digital, nós não podemos deixar de olhar os processos da mobilidade urbana. Não dá mais para a gente praticar aquilo que a gente praticava há 50 anos atrás. Então, as discussões começam justamente, né, nesse alicerce de processo. E aí, trazendo, né, do processo para a tecnologia, o que a gente vem fazendo, algumas tecnologias ou algumas novas nuances aí de transformação digital já são reais, já estão aqui sendo utilizadas e todas endereçando melhorias, sejam elas de eficiência operacional, como, por exemplo, né, quem opera a mobilidade urbana, quem opera trens, quem opera qualquer tipo de modal de transporte, um dos entes mais custosos para o operador é a manutenção. Então, assim, a gente vem de uma época, né, de novo, né, falando de processo, de cuidar da manutenção preditiva, da manutenção preventiva e evitar a corretiva, que custa muito caro. Hoje em dia, nós já estamos praticando, já tem uns 2, 3 anos, começamos num ambiente de universidade, um ambiente de teste e experimentação, e hoje já estamos em todas as nossas linhas de trens e metrôs, já utilizando inteligência artificial, algorítmica, tá? Inteligência artificial, aquela lá da Segunda Guerra Mundial, né? Não é ainda generativa, a gente vai falar um pouquinho dela, imagino que todo mundo aqui tem curiosidade, mas essa que eu estou dizendo é aquela baseada em modelos matemáticos, modelos algorítmicos, que, a partir do sensoriamento que a gente tem nos trens, a gente consegue aquisitar tantos dados e ter essas informações para tomar a melhor decisão de qual é o momento ideal para se fazer a manutenção. Com isso, eu deixo de ter paradas que custam caro e deixo de ter paradas que fazem com que eu, passageiro, tenha que esperar mais. Então, se a gente diminui o tempo, né, de disponibilidade, ou seja, aumenta a disponibilidade, diminui o tempo entre a oferta dos trens
E no nosso caso, a gente faz com que realmente aquela manutenção seja feita naquele ponto, naquela parte do equipamento e não simplesmente eu paro aí. É uma tecnologia que usa inteligência artificial e cada dia está mais assertiva, porque a capacidade computacional só nos ajuda. Além disso, né, falando um pouco dos clientes, essa questão que o Davi comentou também, né, nós operamos o metrô da Bahia, não sei quantos aqui são baianos, soteropolitanos, né, também foi um projeto, na época, até bastante questionado se a gente seria capaz de colocar o metrô da Bahia em operação. Colocamos, fizemos 10 anos o ano passado e lá nós somos responsáveis pela operação também da Clearing House. Então, ou seja, toda a geração do bilhete, da passagem, inclusive da passagem integrada, né, integrando com o transporte metropolitano e o transporte urbano, é de nossa responsabilidade também. Então, esse é um outro ponto, estava falando até com o Pedro, né, que é um desafio na mobilidade urbana. Como é que a gente pensa, e aí, né, depois a gente vai falar um pouco disso, imagino, né, nos nossos contratos de PPPs, nos nossos contratos de concessão, como é que a gente faz com que essa integração, essa interoperabilidade, ela seja viável? Viável não só economicamente, para que não haja tanto subsídio por parte do governo, mas que também para o ente privado isso se torne um contrato viável. Então, no caso da Bahia, hoje, a gente emite o bilhete, e aí nem mais é bilhete, tá? A própria pessoa é o bilhete, né? A biometria já está funcionando já de longa data, principalmente para gratuidade, que é um compromisso nosso com a lei, mas que é realmente uma das possibilidades de fraudes. Então, a gente tem um movimento muito forte para evitar fraude e realmente oferecer isso muito bem para a população. Mas o bilhete, em geral, a pessoa hoje faz com o celular a passagem, ela vai lá, compra o crédito via wallet, pay, do jeito que ela bem entende, paga com qualquer meio de pagamento, não precisa mais ter bilheteria, não precisa mais ter a própria maquininha de recarga, tudo se faz com o celular. Então, de novo, pensando na experiência do cliente. E aí, indo mais longe, né, o que vem por aí? A partir do momento que eu tenho a experiência do cliente aqui no celular, eu tenho o cliente. Eu posso oferecer outras ofertas de serviços, outras adjacências. Eu sou a cliente, isso já opera também, tá? Que eu pego uma linha de metrô aqui, quando eu chego na minha linha destino, eu tenho lá um box onde eu vou lá e pego o meu café da manhã. Ou seja, tudo isso a gente está fazendo para quê? Para atender o cliente. Tá ruim esse? Então, também, eu acho que essa questão de... a todos. Vocês estão ouvindo, gente? Tá baixinho? Melhorou? Ai. Então, bom dia a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar o nosso moderador Eduardo, em nome de quem também cumprimento, né, toda essa... Deu problema aqui, a gente está ouvindo o painel 1, vocês estão ouvindo outra mesa, não é? Outro painel, né? Que é esse. Começou a entrar o painel não sei qual aí. Só um segundinho. No que tange ao setor de educação. Então, acho que Eduardo coloca um ponto aqui bastante importante para a gente refletir, que é porque... Agora voltou? Pronto, desculpa, gente. Desculpa. Bom, muito bem, vou ser mais breve aqui, até para a Liliana também poder contribuir com a gente. Mas, enfim, de novo, reforçando, a tecnologia, ela existe e a gente precisa, de fato, nos adequar enquanto processo. E um outro ingrediente fundamental, cultura. Se a gente não muda a cultura, e a cultura não só do negócio, mas principalmente da população, exemplo de novo VLT. A gente tinha um medo danado de que a evasão no VLT fosse algo que fosse derrubar o negócio. Tanto é que a gente tinha, né, a possibilidade de fazer com que as estações hoje de VLT que não são confinadas, elas se tornassem confinadas. Existiam projetos para a gente colocar vidro e catraca e não foi necessário. É claro que no começo a gente intensificou fiscalização, a gente intensificou a educação e hoje não é mais necessário. E assim funciona a mesma coisa aqui em São Paulo e em outros lugares. Então, de fato, essa questão cultural, no Free Flow, né, a gente não vai falar de rodovia aqui, mas o Free Flow também, demoramos décadas aqui no Brasil para viabilizar o Free Flow, e uma das grandes vilãs era a evasão. E hoje a gente está operando o Free Flow e que já se tornou também, né, uma solução para a gente dar mais fluidez e melhorar a vida dos nossos usuários de rodovia.
Muito obrigado, Cristiane. Depois você ficou nos devendo, mas é bom deixar para depois nos falar de Generative IA, né? Você e o Davi depois vou cobrar. Então, quem estiver aí ansioso, teremos ainda nesse painel um pouco de generativa. Passando para a Lilian, né? Lilian nessa posição aí, parabéns à Infra, que premiada com menção honrosa hoje, né? Ou ontem, né? Foi ontem. Mas da tua posição aqui, o que você acha, Lilian, que foram as mudanças que se consolidaram entre o que não só o que vocês administram diretamente, mas você acaba tendo contato com muitas coisas, o que você vê de mudanças, né? E ainda bem que essa mesa tantos especialistas em tecnologia, mas bastante conscientes de que a tecnologia é uma perna disso tudo. Eu concordo totalmente, então está indo para um caminho muito bom, mas enfim, então deixar você mais aberta para falar o que você acha, Lilian, que mudou de relevante nos 10, talvez 20 anos, se você quiser. Sim. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, discutindo, né, trocando algumas ideias. Colocar aqui um pouco da minha experiência e da experiência na Infra SA. Eu acredito que para a gente falar de mobilidade urbana, a gente tem que falar de comportamento. E eu peguei isso na parte da fala de cada um dos nossos painelistas aqui. Teve ali uma análise, uma iniciativa, uma argumentação vinculada a comportamento. Então, mobilidade é comportamento, é a forma como você conseguirá atender os anseios e as necessidades das pessoas e dos seus transportes, né, de cargas, de mercadorias. E a gente também tem que olhar, para poder responder essa sua pergunta sobre as mudanças, o que a gente chegou aqui, os fatores desafiadores com relação à mobilidade urbana, né? Nós temos lá na Infra SA, a gente tem um aconselhamento técnico estratégico, que é com a Gartner, né, uma grande empresa de consultoria, e a gente sempre olha para o futuro, visões de tendências para 5, 10, 15, 20 anos. A Infra SA trabalha com planejamentos até 2050, né? Mas a gente tem que ver o seguinte: a população ela continua a crescer, a forma de trabalhar que as pessoas terão, se será híbrida ou remota, vai alterar as necessidades que elas vão ter de mobilidade, e como isso vai impactar localmente vai depender do sistema de trabalho que as regiões têm. Nós teremos locais com populações mais jovens e outros mais idosos, e as soluções de mobilidade, eles terão que se adaptar às características dessas localidades. Cada vez mais as pessoas vão estar preocupadas com segurança e com saúde. Isso vai afetar a forma como elas encaram ou elas usam o transporte coletivo, o transporte público. Tem sim essa resistência ou essa barreira da mudança do hábito para você abandonar o seu carro próprio e poder trafegar utilizar um transporte público coletivo. Os congestionamentos eles ficarão cada vez mais frequentes, e as soluções de mobilidade urbana vão ter que dar uma acessibilidade e vão ter que apresentar recursos de infraestrutura que permitam com que o passageiro faça opções daquele meio que para ele é o melhor. Cada vez mais a manutenção, como a Cristiane falou, né, sobre as necessidades de correção, de medidas corretivas em linha, em sistemas, cada vez mais a infraestrutura, as suas condições de manutenção e de projeto, e digamos assim, de capacidade serão cada vez mais importantes para as soluções de mobilidade. Ela afeta diretamente, então são vários fatores desafiadores. A gente vê que as mudanças em tecnologias, né, como a gente também já falou aqui, que a tecnologia está aí, está à disposição. Ela está, mas nós também não temos a maturidade ainda suficiente para realmente trabalhar as tecnologias, né? Nós conseguimos perceber que tem algumas tecnologias que têm uma análise ou uma relação de benefício e custo mais alta do que outras. No exemplo que também a Cristiane deu, um pouco da fala aqui do Davi, com relação a situações de manutenção que a gente pode utilizar a tecnologia já de gêmeos digitais, né, que você faz toda ali a configuração de modelos, né, nós temos aí exemplos na Alemanha de estações
de linhas ferroviárias totalmente com modelos matemáticos que eles conseguem fazer as manutenções, né? Temos outras situações em que a inteligência artificial vem cada vez mais otimizando os processos, reduzindo custos, né? Conseguindo ali atuar em automações. A questão também que nós falamos aqui muito, né? Também um pouco da fala aqui do Davi, da fala da Cristiane sobre a questões de validação biométrica ou de ticketing. E tem uma tecnologia que até 2030 ela ainda está com uma relação benefício-custo mediana, ela não é alta, está ali mediana, que é Bluetooth de baixa energia, que você já vai permitir que o ticket ou o reconhecimento do ticket seja hands-free. Você não vai precisar nem mais usar o celular. Se a informação estiver com você, na hora da passagem ela já vai ser reconhecida por esse tipo de tecnologia. Então, o que eu acredito que as mudanças que tiveram foi esse rápido desenvolvimento das tecnologias, né, das empresas, os operadores e o governo perceber que nós precisamos da tecnologia para habilitar melhores soluções de mobilidade urbana, mas nós precisamos sim trabalhar com comportamentos. E uma outra tecnologia que hoje a gente vê que já está aí sendo, digamos assim, utilizada, largamente utilizada, é a tecnologia que faz análise de comportamento do usuário. E com isso a gente pode coletar dados que são produzidos pelo próprio usuário, pelo seu comportamento, pelos seus gostos, pelas viagens que você faz. E com essa análise de comportamento, a tecnologia pode sugerir melhores caminhos, melhores opções, juntando isso tudo com aquelas tecnologias de gerenciamento de tráfego, né, de sinalização que a gente colocou aqui. Ele pode já direcionar o usuário para aqueles locais onde vai se evitar congestionamento, onde você já tem um sistema semafórico trabalhando de uma maneira integrada, né? Então, assim, são um pouco das mudanças que a gente percebe, mas nós temos ainda essas barreiras culturais, questões de comportamento e, principalmente, questões também regulatórias que precisam ser evoluídas. Eu acredito que a gente aqui, como a própria Cristiane colocou, um outro tema que é o free flow, que nós levamos aí, né, décadas para conseguir trazer isso para o Brasil e ter uma regulação que possa dar sustentação. Na mobilidade urbana, a gente ainda tem algumas questões aí regulatórias que precisam avançar. Sem dúvida, acho que a regulação é um problema gravíssimo, né? Acho que o carro autônomo, por exemplo, ele tecnologicamente já está bastante resolvido, regulatoriamente está muito longe, né? Então, excelente ponto. Isso. Esse também. Além do regulatório, a parte de infraestrutura, porque para os carros autônomos funcionarem, eles precisam de infraestrutura, assim como os veículos elétricos, que também não tem ainda uma alta relação benefício-custo para 2030, né? Então, temos todas essas questões de infraestrutura. Totalmente, quer dizer, eles resolveram no próprio carro, faltou tudo em volta, né? O regulatório e a infraestrutura. Excelente, peguei um exemplo que nem está muito no nosso tema aqui, mas que me chamou a atenção quando se fala do regulatório, e eu também estou 100% de acordo com a questão comportamental. Tem muita coisa para a gente trazer aqui, né? Eu queria aqui talvez fazer uma rodada aqui de algo que eu já conversei aqui no chat um pouco, né? Quer dizer, a gente tem a gente não tem mais como governo seguir contratando da mesma forma que ele contratava há 20, 30 anos atrás, né? Acho que a gente está batendo no limite de receita, está difícil de aumentar a receita. Então a gente tem que conseguir com essa mesma receita entregar mais, né? Acho que talvez seja razoavelmente consensual isso, né? E vocês aqui trouxeram alguns exemplos de como que eu consigo provavelmente, né? Ainda tem coisas tecnológicas que não estão, o benefício e o custo ainda não estão ali, mas aqui já, né, a Cristiane e o Davi já trouxeram exemplos e também a Lilian aqui de algumas coisas que estão com benefício-custo favorável. Mas, para além da tecnologia, né, e voltando um pouco aqui para o Pedro, acho que uma que talvez eu gostaria de circular com todo mundo, né, a gente
As PPPs já não são novas, né? PPPs e concessões, em geral, não é algo realmente novo, mas elas são ainda tímidas, né? Recentemente elas aumentaram, né? A CCR é um grande exemplo, né, emblemático aí de qualidade, de entrar em concessões, né, do lado, né, aqui também o Minas Gerais está firme em tentar fazer, mas a gente faz parte de conseguir entregar mais por menos, né, ou entregar mais com o mesmo orçamento, também a forma como a gente contrata, né? Que eu acho que é um tema muito, né, relevante para o P3C. Então eu queria fazer uma rodada de uma reflexão, não precisa ser longa, né? Eu sei que não é fora o Pedro, que trabalha diretamente com isso, eu sei que vocês são mais de tecnologia, mas vocês estão em posições que acabam estando muito próximos disso, né? Uma rodada que a gente, para pensar aqui para a plateia que está preocupada com isso, o que de novo a gente tem, né? Pensando, seja na tecnologia, ou já que a gente trouxe para melhorar a experiência do usuário, que o contrato ajude a melhorar a experiência do usuário, né? Como que essa tecnologia de PPP e concessão poderia entrar nas concessões da mobilidade, mexendo, mudando a maneira como a gente contrata esses serviços, né? O Pedro está animado, vou deixar ele começar. Não, acho que que aconteceu com o transporte público, né? A gente teve na última década, né, de 2014 para cá, acho que teve duas bombas no transporte público que a gente dois eventos marcantes. Primeiro, foi o transporte, os aplicativos de transporte, né, que vieram, que foi uma tecnologia nova, que chegaram e de fato desestruturaram as bases ali de como que funcionava o transporte público, né? E aí veio uma pandemia na sequência e hoje a gente está nesse desafio de resgatar o transporte público e resgatar os usuários para o transporte público, né? Então a gente tem um fator tecnológico lá atrás que hoje ainda impacta grandemente esse transporte e, enfim, e o comportamento do usuário, né? Pós-pandemia, enfim, com as novas tecnologias também que acabaram impactando no deslocamento das pessoas nas cidades. Mas o que a gente fez? E aí por que eu estava, né, acho que animado para responder isso? Porque a gente olhou para o nosso contrato, né, lá em Minas Gerais do transporte metropolitano. E o que a gente fez? E entra nessa lógica da gente olhar os contratos e também ver que a tecnologia é um meio, mas a gente tem uma série de desafios ali para a gente destravar, né? Mas eu sou da tecnologia por formação e por prática, então, e cair na infraestrutura, na mobilidade por um acidente do destino, eu sempre falo isso. Mas a gente, no ano passado, né, então, assim, o que aconteceu? O nosso sistema de transporte lá na região metropolitana, de fato, ele decaiu. Os ônibus ficaram velhos. A gente, né, Minas Gerais, é o único sistema de transporte metropolitano hoje que não tem subsídio, né? E a gente vinha no desafio. Então, como que a gente veio para resolver isso e aí como que isso conecta com a questão tanto dos contratos como da tecnologia, né? Bom, para resolver o desequilíbrio da pandemia, a gente fez um aporte lá e falou assim, olha, eu quero tudo em frota nova. Atualizamos a frota e tudo mais. Mas, em contrapartida, a gente quer revisitar o contrato para a gente poder